assim, quando o Senhor Jesus ele morre, né, a tristeza talvez, né, tenha atingido o coração daquelas pessoas, né? Acho interessante que no Evangelho de Lucas aqui, né, em Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus, ele vai caminhando e dois dessas pessoas que eram seguidores deles, né, eles estão saindo de Jerusalém e eles estão tristes, porque havia acontecido, né, eles são estrados na cidade lá de Emaús e eles vão, né, caminhando. Eu fico pensando assim, sem conversar um com o outro, e de repente chega uma pessoa e começa a conversar com ele. Por que vocês estão assim? Por que vocês estão tristes? Por que você está? Você não sabe das últimas coisas que aconteceram lá em Jerusalém, não? E começa a conversar com eles, conversa, ele fala e tal, né? E depois de muito tempo, né, eles entram na casa, o Senhor Jesus parte o pão, eles falam assim: ué, o que é isso? Eu conheço isso, né? Olha só, né? Mas a tristeza faz isso com a gente, nos cega, a gente não consegue ver, né? E assim, na manhã do domingo, um domingo talvez igual esse, né? Algumas mulheres foram lá para poder preparar o corpo do Senhor Jesus. Desciam, era sexta-feira, no sábado, os judeus eles guardam, né? Não podiam fazer nada no sábado, né? E na verdade, o sábado começa na sexta, né? Depois que o sol se põe, né? Então assim, elas não podiam preparar o corpo. E elas chegam lá no túmulo, né? E o túmulo está vazio, né? Olha só, né? E elas choram por isso. E o Senhor Jesus, eu converso com elas: por que vocês estão assim? Por que vocês estão chorando? Ah, foi você que roubou o corpo do nosso Senhor? Devolve aí para nós. Foi você que pegou? Então é assim, a gente precisa, né? Essa profusão assim de sentimentos faz isso com a gente, nos cega e impede que a gente veja as coisas de forma natural. E a Páscoa é isso, né? Acho que o momento mais importante para nós cristãos é esse, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, né? Você pode conversar com um muçulmano e assim, qual é o argumento que ele vai falar, que nós podemos falar para eles? Cristo está vivo, né? E ninguém pode questionar isso. É histórico, né? Então, Tomé falou assim, um dos discípulos falou assim: se eu não ver, eu não creio. Não foi isso? E ele viu, né? Então, sim, né? E ninguém ousa, outra religião, nenhuma ousa de falar assim: ah, o meu profeta ressuscitou. Sabe por que eles não ousam? Porque assim, os restos mortais desses profetas estão guardados em algum lugar, né? Fico vendo assim, televisão, eles fazem assim, uma série, né? Discovery, National Geographic, vamos descobrir onde é que está os restos mortais de Jesus Cristo. E procura dali, e vai não sei aonde. Ah, que os apóstolos podem ter levado para a África, e vai na África. Ah, não, isso aqui levou para não sei aonde. Procura, e não acha. E não vai achar. Nunca não vai achar, né? Então, assim, a gente, isso é conforto para os nossos corações, para o nosso entendimento. A gente saber disso, a gente viver isso. A morte e a ressurreição. Jesus Cristo falou assim: eu vou voltar para o meu Pai. E ele cumpriu. Tudo aquilo que ele falou que ele faria, ele cumpriu. E os discípulos foram testemunhas disso. Eram homens tímidos, eram homens medrosos, eram homens que não ousavam a falar, a enfrentar. Quem que ia enfrentar o Império Romano naquela época? Quem que era louco para fazer isso? Né? Uma provínciazinha lá no Oriente Médio, eles não eram loucos para fazer isso, né? E quando o Senhor Jesus ele cumpre a promessa que ele tinha feito, aqueles homens
e a partir daquele momento eles creram naquilo que eles viram, naquilo que foi dito para eles. Eles puderam testemunhar da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso para nós é que nós comemoramos a Páscoa, né? O amado disse aqui, né? A ressurreição de Cristo Jesus. Prometeu e cumpriu. E traz para nós essa verdade e essa realidade. Lucas 22. Lucas 22, a partir do versículo 14. A última Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus na mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então, a Páscoa é isso, né? Celebração, né? A celebração é isso que foi dito aqui. Nós precisamos entender isso, né? O Senhor Jesus está na festa, ele está preparando os seus discípulos para aquilo que haveria de acontecer, né? Ele fala aqui do sofrimento. A gente precisa entender isso, né? Que, como foi dito aqui, o pastor Williams disse, é justamente essa questão da Páscoa, é isso, é o cordeiro, né? Exatamente o cordeiro, né? Lá no Egito, eles tinham que sacrificar o cordeiro, para matar o cordeiro. Vocês vão comer a carne e o sangue, vocês vão passar nos umbrais, né? Da porta de suas casas, né? E aqui também o cordeiro ele foi morto para nos garantir a salvação, a libertação. O simbolismo, o sentido é o mesmo. Então é isso que significa para nós essa festa, a Páscoa. E dois aspectos nessa festa, dois aspectos nessa comemoração: a morte e a ressurreição. A morte e a ressurreição. Capítulo 23, versículo 44, Evangelho de Lucas ainda. Aqui se consuma a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 44. Já era quase a hora sexta, e escurecendo o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio do véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entregue o Espírito, e dito isso, expirou. As palavras da cruz, né? Foram ministradas aqui na sexta-feira. Então, a Páscoa celebra esses dois momentos, a morte de Jesus. Era necessário, né, que o cordeiro ele fosse morto. Lá no Antigo Testamento tem esse ensino: para que houvesse a remissão dos pecados era necessário o sacrifício. Não era esse o entendimento dos judeus? Não era assim que eles faziam? Né? E eu acho interessante quando João Batista ele vê o Senhor Jesus, o que ele fala? O que ele fala dele? Eis o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. É isso. E aqui é esse simbolismo. O Senhor Jesus se entrega, se expira. Mas acho interessante. Certas coisas que a gente tem que imaginar, né? A gente imagina. E uma coisa que eu acho interessante é que, assim, esses filmes de Hollywood, né? Antigamente eu gostava, né? Eu gostava dos filmes de Hollywood, né? Eu tenho um time, né? Tá vivo aí, e eu lembro certinho, né?
Esse videocassete está em casa até hoje. Fiz um consórcio para comprar um videocassete. O videocassete veio de Manaus. O videocassete era caro. Nossa Deus, imagina um videocassete, era caro comprar um videocassete. Aí todo final de semana que a gente fazia? Alugava as fitas, tinha uma locadora, alugava a fita e ia para casa. Os amigos, todo mundo ia lá para casa assistir filme. Vamos assistir um filme, né? Olha só que loucura, era desse jeito, mas era bom. E tinha um tio meu, ele ia também, né? O Mateus, ele ia. Aí tinha os filmes de Hollywood, eu achava interessante. Na época era o tal do Van Damme, né? Van Damme, o pessoal mais antigo conhece o Van Damme. E o filme do Van Damme era do Stallone, era mais ou menos parecido. No meio do filme, ele apanhava, que não sei o quê. Aí tem alguns filmes que ele morria, né? Ele achava que ele tinha morrido, não é isso, cara? Ele sumia, ele matou ele, não sei o quê. Aí alguém salvava, né? Ia lá, aí ele ia para um monastério, treinava, era um filme mais assim. Esse dia ele falava assim: pode desligar esse videocassete, esse filme não presta, não. Nunca vi um filme que o artista morre, né? E ficava bravo. Todo mundo já sabia. Calma, vamos esperar o final da história. Mas era assim, né? Então, assim, mas voltando à questão de Hollywood, né? Tem esse aspecto, né? Eles retratam muito bem as coisas, né? E aquele filme que foi feito, ele, Mel Gibson foi o diretor, A Paixão de Cristo, retrata muito bem, assim, talvez seja um dos melhores filmes, né? Que Hollywood tem feito. Pois retrata de forma fiel, né? A morte do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que o ator, né, o Vin Diesel, né, ele foi até execrado lá em Hollywood, né, porque ele não conseguiu mais papel depois disso, né? A perseguição que o mundo faz aos cristãos, né? A perseguição. Então, é isso, não é assim. Esse aspecto, um aspecto do filme que eu acho interessante é justamente da morte do Senhor. Assim, e o filme tem pouca fala, não é isso? Sim. Tem pouca fala no filme, interessante. Não precisa, assim, não precisa falar muita coisa para você contar uma história que é inteligente. Nesse aspecto, os americanos são bons, né? Eu estava lá na Hollywood, eles são bons nisso aí, né? Na hora que o cara está recuperando assim, está perdendo, ele começa a recuperar nos filmes do rock do Stallone, é isso, né? Aí começa a passar a música começa a passar o hino, ou começa a passar a música do filme, a bandeira começa a triangular, você fica louco, é o êxtase, eles fazem isso muito bem, né? E nesse filme eles fazem isso muito bem, mostram muito bem, talvez um pouco, porque assim, a gente não sabe, né? A gente não estava lá, a gente não viu, mas retrata. E eu lembro de certinho, né? No momento em que Jesus está crucificado, eles mostram uma pessoa, assim, todo mundo triste, né? Chorando, as mulheres chorando, os apóstolos chorando, né? Os cristãos estavam tristes naquele momento. Eles não entendiam, né? O propósito daquilo ali, né? E talvez nenhum de nós conseguiria ver propósito daquilo ali, né? O Senhor Jesus sofreu demais, né? A gente vê isso no filme, né? Eu não entenderia o propósito daquilo ali, né? Um sofrimento terrível, aos nossos olhos humanos. E todo mundo triste, e aparece alguém andando. Você lembra disso? Né? Satanás, né? É o simbolismo, né? E ele sorrindo. Não é isso? Assim, eu fico pensando assim, e ele pensando, eu venci. Não é esse né? Quando ele vê o Senhor Jesus Cristo crucificado, ele pensa assim, eu venci. Não é isso? É um simbolismo maravilhoso, né? E Satanás, ele está assim, né? Ele está ao nosso derredor, né? Ele não participa, né? Ele está andando, né? E a câmera vai focalizando ele assim, ó, né? E ele com aquele sorriso, né? O sorriso de vencedor. O sorriso do vencedor, né? E eu acho interessante isso aí, né? É esse momento que o cristianismo passou, né? Aquele momento ali, né? Talvez sim, os 3 dias mais obscuros da humanidade, né? O Senhor Jesus Cristo morreu. E talvez assim, aqueles que criam, porque a palavra é para os crentes, é para os cristãos. Aqueles que criam, talvez, um momento de maior decepção na vida deles. Assim. E agora? Acabou, né? Acabou. O pensamento deles era esse. Os discípulos, como é que eles estavam, Márcio? Eles estavam escondidos, amedrontados. Não era isso? Assim. Aqueles dois voltando para o caminho de Emaús lá. Falei deles, né? Então, assim, né? Eles estavam, não que eles estavam
Senhor Jesus, o artista, ele volta, ele ressuscita, né? Que é isso que é a glória para nós cristãos, né? A ressurreição. E nós comemoramos isso, a ressurreição. Aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, agora no capítulo 24, mostra isso para nós, ressurreição de Jesus, né? No primeiro dia da semana, a partir do versículo 1, capítulo 24, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas, algumas mulheres, né? Estavam querendo preparar o corpo do Senhor Jesus para esse sepultamento. Ao túmulo, levando aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que, acho assim, isso aqui é maravilhoso, né? Por que buscai entre os mortos aquele que vive? Por que buscai entre os mortos aquele que vive? É isso. O Senhor Jesus não estava demais, né? Não estava demais porque ele estava vivo. E essa é a maior força que tem no cristianismo. O nosso Deus vive. O nosso Redentor vive. Então, é isso que nós comemoramos. É isso que nós comemoramos. O nosso Redentor, Jesus Cristo, ele vive. Essa é a nossa esperança, a razão da nossa fé. É isso que nós temos. É por isso que nós temos a segurança, que nós podemos debater com qualquer pessoa, né? De qualquer religião, de qualquer lugar do mundo nós podemos debater, porque o nosso Redentor, ele vive. Ele falou assim: eu vou assegurar para vocês a vida eterna, a ressurreição. E ele fez, e garantiu para nós. É por isso que nós podemos comemorar a Páscoa do Senhor, que não é uma Páscoa de chocolate, não é uma Páscoa com ovos, né? Ovos muitas vezes vazios, né? E sim, fazendo uma crítica à questão do bolo de chocolate, né? Você compra aquele grandão de bolo de chocolate, senão que você abre lá, tem só casca, né? Caro, né? Caro. Assim, meu Deus do céu, isso aqui deve estar cheio de coisa boa, de coisa gostosa. Teve esse preço, né? Não tem nada lá dentro, né? Talvez você tenha uma decepção, né? Para as crianças, né? Não tem nada ali dentro, né? Mas é assim, né? Então, você pode comemorar a Páscoa? Pode sim. Você vai comprar um Páscoa para o seu menino, para o seu filho, para o seu neto? Pode comprar, mas você tem que ensinar para ele o sentido verdadeiro da Páscoa, né? Como diz aqui o Emerson, né? A libertação, como diz aqui a Magda, a ressurreição. É isso que a gente precisa entender. É isso que a Páscoa ela é para nós, né? A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, a libertação de nós como povo de Deus do pecado, da morte, essa aproximação nossa novamente com o nosso Deus, através da ação de Deus na vida dele mesmo, Jesus Cristo como Deus, e na nossa vida, propiciando para nós a libertação do pecado, propiciando para nós a garantia da vida eterna, propiciando para nós a ressurreição em Cristo Jesus. Essa é a Páscoa do Senhor. Essa é a Páscoa que nós, como cristãos, nós devemos comemorar, nos alegrar, porque o nosso Redentor, ele vive. Nós não vamos procurar ele em sepulcro nenhum, como faz aí os povos, né, de greve. Nós não vamos procurar, sabe por quê? Ele está vivo. Por que procurar entre os mortos aquele que vive? Palavras de Deus para as nossas vidas. Glórias a Deus. A Páscoa do Senhor.
nos alegrar, nós possamos nos alegrar com aquilo que o Senhor Ele fez para nós, para as nossas vidas. Vamos orar, agradecer a Deus por isso. Marquinhos, se coloca de pé e vai fazer essa oração para nós, por favor. Amado Deus, nós te exaltamos, Senhor, porque entendemos, Pai, que o seu plano, desde o início, foi tudo em nosso favor. É verdade. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Assim como o Senhor pediu que matasse o cordeiro e colocasse diante da porta, Senhor, para que o anjo não atentasse contra a vida dos primogênitos, assim continua, Senhor, até hoje, no sentido que Cristo morreu na cruz do Calvário para nos dar vida, Senhor. E nós entendemos que o plano do Senhor, desde o início, está sendo cumprido. Estamos vivendo uma fase agora terrena, que é a Páscoa, que comemoramos, mas temos entendimento no nosso coração, no nosso entendimento, que Páscoa não é o ovo, Senhor, de chocolate. Não, entendemos, Senhor, que é sim o plano maior do Senhor, que é Cristo vivo. Ele não vence, mas Ele gosta. Obrigado, Senhor. Até que o Senhor venha, mantenha